professores. Vamos para a leitura do capítulo 19 hoje. Vamos descobrir um pouco mais sobre o que é a justiça. Quanto mais pessoas vão chegando, vai entrando aí no teu estado de presença, pedindo guiança, sentindo o que tem para ser integrado hoje. Vou só enviar aqui para umas pessoas. Aí. Então vamos começar. Lembrando que manual de professores vamos ter agora as segundas, as quartas e as sextas-feiras. Então vamos lá para a leitura. O que é a justiça? A justiça é a correção divina para a injustiça. Justiça é a base de todos os julgamentos do mundo. A justiça corrige as interpretações que a injustiça faz surgir e as cancela. Cláudia, seja bem-vinda. Começando agora, vou ler novamente. Justiça é a correção divina para a injustiça. Justiça é a base de todos os julgamentos do mundo. A injustiça corrige as interpretações que a injustiça faz surgir e as cancela. Então vamos pensar primeiro que no nosso ego, né? Neste mundo a gente tem uma ideia do que é justiça. Quando a gente fala de justiça, a gente pensa rapidamente na justiça dos homens. Existe uma caixinha de certo e de errado, existem leis a serem cumpridas, leis essas que foram escolhidas pelos homens. Então, dentro do ego, existe uma percepção do que é justiça. Porém, aqui estamos falando da justiça aos olhos de Deus. Mas temos muitas percepções também sobre o que é a justiça de Deus. Por muito tempo, né, as religiões projetou um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus punitivo, um Deus lá fora, um Deus que tá anotando aqui, ó, num caderninho, tudo que a Bruna tá fazendo de certo e de errado, para depois me julgar e me dar uma sentença. Aqui em Um Curso em Milagres, nós vamos olhar de uma outra forma para a justiça. Então, abra sua mente, abra o seu coração e sinta esse entendimento do que de fato é a justiça, na visão do pensamento unificado, na visão de Um Curso em Milagres. Então vamos lá. Justiça é a correção divina para a injustiça. Injustiça é a base de todos os julgamentos do mundo. A justiça corrige as interpretações que a injustiça faz surgir e as cancela. No céu não existe nem justiça nem injustiça, pois o erro é impossível e a correção é sem significado. Para existir justiça, precisa primeiro existir a ideia de injustiça, de erro. Porém, no céu, a única coisa que existe é amor. Eterno, imutável, perfeito. Não tem como dar significado para o erro, porque a única coisa que existe é Deus. Se eu sou um com Deus e sou a sua imagem e semelhança, não faz sentido a justiça no céu. Não faz sentido a justiça de Deus, porque Deus não dá realidade ao pecado. Deus não dá realidade ao erro, à separação. Olá, Odete, seja bem-vinda. Estamos começando agora. Neste mundo, entretanto, o perdão depende da justiça, já que todo ataque só pode ser injusto. A justiça é o veredito do Espírito Santo sobre o mundo. Exceto no seu julgamento,
a justiça é impossível, pois ninguém no mundo é capaz de fazer somente interpretações justas e deixar de lado todas as injustiças. Se o Filho de Deus fosse julgado com justiça, não haveria necessidade de salvação. O pensamento da separação teria sido para sempre inconcebível. Então, na visão, do Espírito Santo, na visão do céu, na visão de Deus, a própria palavra justiça é inconcebível, porque a única coisa que existe é amor. Porém, estamos em um mundo de separação. Essa projeção que a gente vê, quando eu estou me vendo aqui separada de vocês, as guerras, o sofrimento, doenças, tudo isso que a gente está vendo aqui é projeção de um pensamento equivocado, é projeção de um pensamento de separação. E para que ocorra esse perdão, a justiça de Deus é necessária. E a justiça de Deus é o reconhecimento de que a única coisa que existe é amor. Sendo assim, de forma natural, nada do que eu vejo aqui de separação é verdade. Tudo que eu estou projetando é ilusão. Então, entender sobre justiça vai nos ajudar muito a entender os nossos pensamentos equivocados, as projeções de separação que nós fazemos, as crenças que nós temos que nos separa do amor. Vou ler novamente esse finalzinho. Neste mundo, entretanto, o perdão depende da justiça, já que todo ataque só pode ser injusto. A justiça é o veredito do Espírito Santo sobre o mundo. Então, a correção vai permear a justiça e o perdão. Exceto no seu julgamento, a justiça é impossível, pois ninguém no mundo é capaz de fazer somente interpretações justas e deixar de lado todas as injustiças. Se o Filho de Deus fosse julgado com justiça, não haveria necessidade de salvação. O pensamento da separação teria sido para sempre inconcebível. A justiça, como seu oposto, é interpretação. É, porém, a única interpretação que conduz à verdade. Isso vem a ser possível porque, embora não seja verdadeira em si mesma, a justiça nada inclui que se oponha à verdade. Não há nenhum conflito inerente entre justiça e verdade. Uma é apenas o primeiro pequeno passo em direção à outra. Então, a justiça de Deus se faz necessária para que a gente se lembre da verdade. Uma está ali grudadinha com a outra. Justiça, perdão e verdade. Tudo a mesma coisa. Todas vão levar para o mesmo lugar. Para a lembrança que o pecado não existe, que o erro não existe, que o perdão não é necessário, porque nada de errado aconteceu, que em última instância a separação nem aconteceu, que isso foi só um pensamento onde a consciência de existência se fragmentou aqui e a gente está vivendo essa historinha chamada mundo, corpo, Bruna, Cláudia, Odete. Então, justiça, perdão e verdade andam juntos. Não há nenhum conflito inerente entre justiça e verdade. Uma é apenas o primeiro pequeno passo em direção à outra. O atalho passa a ser bastante diferente à medida que é percorrido. E do ponto de partida, não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue por esse caminho. E, no entanto, mesmo esses cujo esplendor atinge alturas indescritíveis, à medida que se prossegue,
estão muito aquém de tudo o que nos espera quando o atalho termina, e com ele o tempo chega ao fim. Mas é preciso começar de algum lugar. A justiça é o início. Olha que profundo isso, eu vou ler de novo. Então observa que aqui está dizendo que aqueles, né, que escutam um chamado, que querem realmente corrigir a sua mente e começam a trilhar esse caminho de justiça, perdão e verdade, eles já vão conceber ali o esplendor de viver nessa graça, dessa lembrança. Porém, ainda estamos num corpo, ainda estamos nesse mundo de separação. Então, a gente não vai atingir ali o 100% de lembrança. Então, é como se dissesse aqui, a sua vida, né, já vai ficar aqui completamente repleta de amor e lembrança dessa graça. Só que existe algo muito além, muito maior, que a gente não consegue conceber enquanto estamos nesse personagem. Enquanto eu tenho essa ideia de Bruna, e vou ter enquanto estiver aqui, né, encarnada, existe um limite ainda para mim conceber toda essa graça e todo esse amor que é essa lembrança. Vou ler de novo. O atalho passa a ser bastante diferente à medida que é percorrido. E do ponto de partida, não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue por esse caminho. E, no entanto, mesmo esses cujo esplendor atinge alturas indescritíveis, à medida que se prossegue, estão muito aquém de tudo o que nos espera quando o atalho termina, e com ele o tempo chega ao fim. Mas é preciso começar de algum lugar. A justiça é o início. É interessante essa parte que diz que o tempo chega ao fim, porque o tempo é uma percepção do ego, né? Nossa ideia ali de passado, presente e futuro, a ideia de quem era a Bruna quando era um bebezinho, criança, adolescente, quem será a Bruna na velhice, é uma linha do tempo que é uma percepção, é uma interpretação. Então, quando eu chego nessa lembrança e solto toda essa ideia de tempo, realmente ele não se faz mais necessário. É bem abstrato, meninas. Vamos seguindo. Todos os conceitos dos teus irmãos e de ti mesmo, todos os medos de estados futuros e todas as preocupações acerca do passado brotam da injustiça. Nosso campo mental inteirinho num parágrafo, né? Porque o que está na nossa mente hoje? O que vocês pensaram hoje o dia inteiro? A gente está ali, ó, transitando passado, presente e futuro. Lembrando, revivendo emoções do passado, que pode ser ontem, pode ser 1 hora atrás, se preparando para um futuro. E qual que é a base disso? O medo, a culpa, a competição, a angústia, né? Quando a gente começa a pensar muito ali no futuro, sei lá, o que eu vou comprar amanhã, como vou pagar as contas, ou como vai ser o resultado daquele exame, o que vai ser do meu filho, o que vai ser do futuro, eu estou utilizando o medo para me precaver. Eu estou completamente imersa na ilusão. Então, todas essas percepções, elas são injustas. E para serem corrigidas, elas precisam da justiça de Deus, que é o reconhecimento de que nada real pode ser ameaçado. Cláudia, medos, medos e medos. É isso, normal, Cláudia. Bem-vinda ao clube. Mas é impressionante, né? Que ao mesmo tempo que a gente fica... Eu, pelo menos, eu fico assim o dia inteiro também. Vem um pensamento de medo, eu já... Ó o medo chegando. Olha, eu preocupada com um negócio que não tá no meu controle, porque o amanhã a gente não sabe. E ao mesmo tempo que vem todo esse medo, também vem a correção muito rápido. Vem essa consciência de, Bruna, você tá entrando num pensamento que é ilusório. Volta para a realidade, volta para a realidade.
Por isso que esses treinos são tão importantes. Todos os conceitos dos teus irmãos e de ti mesmo, todos os medos de estados futuros, todas as preocupações acerca do passado brotam da injustiça. Essa é a lente que colocaram diante dos olhos do corpo. Distorce a percepção e traz o testemunho do mundo distorcido de volta à mente que faz a lente e lhe atribui grande valor. Todos os conceitos do mundo são assim, construídos seletiva e arbitrariamente. Pecados, entre aspas, são percebidos e justificados por uma seleção cuidadosa, na qual todos os pensamentos de integridade têm que ser percebidos. O perdão não tem espaço nesse esquema, pois qualquer pecado, entre aspas, aparenta ser para sempre verdadeiro. Por isso que existe tanto sofrimento nesse mundo. Porque o perdão, ele só vai ter espaço no momento que eu escolho a correção. Eu escolho me lembrar que deve existir outra forma de se viver. Que as coisas não precisam ser assim. Experimenta você tentar, né, dar um conselho para qualquer pessoa quando ela está imersa num problema e ela só enxerga que aquilo ali não tem solução. Você que está de fora enxerga a solução, porque está de fora, né, da cena ali, do que ela está pensando, do que ela está acreditando, do que ela vivenciou. Mesmo que você chegue ali com a maior das boas intenções, tenta mostrar um plano B, se ela não aceita ver essa outra forma, ela vai ficar imersa na dor. Não é à toa que quem tem problemas, né, com algum tipo de vício, essa pessoa só consegue sair quando ela decide. Eu não quero mais isso para minha vida. Não adianta a gente tentar fazer o que for, internar, falar, tentar ajudar. Se ela não escolher para si mesma, ela não sai. Porque é o enredo dela, a historinha que ela tá contando para si mesma, é a crença que ela tem e ela tá presa naquilo, em uma ilusão, equivocadamente. Então, assim, pro perdão, pra gente acessar o perdão, a gente vai precisar fazer essa escolha. Porém, em última instância, até essa pessoa é perfeita, real e imutável, eterna, e está segura em Deus. Porque às vezes pode ser parentes próximos, né? Pessoas ali que a gente acredita que está sofrendo. Eu já passei por situações assim e me veio a lembrança, Bruna, o sofrimento não existe. Porque na teoria é muito fácil, mas daí quando tem alguém próximo, a gente fica se projetando ali, né? A gente não quer ver o outro sofrendo. Então a gente tenta tirar de qualquer forma. E a melhor forma que você tem para ajudar uma pessoa que está sofrendo é lembrar que o sofrimento não existe. Eu corrijo na minha mente, na minha percepção. Eu paro de ver aquela pessoa sofrendo. É o primeiro passo para fazer a justiça, para que ela acesse essa consciência de perdão e ela se lembre que pode existir uma outra forma de se viver. Vamos seguir. Então, todos os conceitos do mundo são assim, construídos seletiva e arbitrariamente. Pecados são percebidos e justificados por uma seleção cuidadosa, na qual todo pensamento de integridade tem que ser perdido. O perdão não tem espaço nesse esquema, pois qualquer pecado aparenta ser sempre verdadeiro. A salvação é a justiça de Deus. Restaura a tua consciência, a integridade dos fragmentos que percebes como quebrados e separados. E é isso que supera o medo da morte, pois fragmentos separados têm que decair e morrer, mas a integridade é imortal. Mais um exemplo, né, sobre a gente colocar na prática para tudo que a gente vê. Pode ser uma notícia,
pode ser dentro da nossa casa, amigos, seja o que for. Eu estou vendo fragmentos, eu estou vendo separação, eu estou vendo sofrimento. A minha parte é me lembrar que a única coisa real é a integridade. Se eu reconheço que é só a integridade que existe, aquilo some da nossa linha do tempo. Porque no momento que eu vejo um filho, um marido, seja quem for, sofrendo, eu tô dando realidade para essa dor. Eu tô dando realidade para essa crença. Mas tudo isso é na mente. Aqui a gente vai ajudar, vai fazer o que for necessário com as condições que a gente tem, no enredo aí, no contexto de cada um de nós. Mas na mente, eu não tenho que ajudar essa pessoa porque eu tô com dó dela. Eu não tenho que ajudar porque eu estou acreditando que ela é fraca, que ela não consegue, que ela não tem condições, que ela está completamente separada de Deus. Eu tenho que olhar para essa situação, seja na minha própria vida ou de outros personagens que surgem, na lembrança de que eu sou um com Deus. Então, o erro não existe, o pecado não existe, o sofrimento não existe. A única coisa que existe é o amor em Deus. Esse é o nosso treino como professores de Deus, como trabalhadores de milagres. E é um treino realmente de vigiar e orar, né? Porque aparece aqui meu filho chorando para ver só. Na hora, o personagem salta na frente e a gente já acredita na falta, na perda. É complicado pro ego, mas vamos nos lembrar que a integridade é imortal. Permanece para todo sempre como seu Criador, sendo una com Ele. O julgamento de Deus é a sua justiça. Sobre isso, um julgamento totalmente isento de condenação. Uma avaliação inteiramente baseada no amor. Projetaste a tua injustiça, dando a Deus as lentes da percepção distorcida através das quais tu olhas. Agora, elas pertencem a Ele e não a ti. Tens medo dele e não vês que odeias, e tens medo do teu ser como teu inimigo. Percebeu por quanto tempo a gente teve medo de Deus? Eu parei de ter medo de Deus estudando um curso em milagres. Porque antes, né, era um medo de inferno, medo de espírito, medo de demônio, medo de tanta coisa. Um medo de ser castigado. Por quê? Eu estou olhando para Deus com os olhos da projeção equivocada. Coloquei uma lente de um Deus punitivo, porque eu mesma estou me punindo. Então, eu acredito que mereço ser punida, eu vou projetar um Deus fora de mim para me punir. E é assim, né, que a humanidade segue. Então, o julgamento de Deus é a sua justiça. Sobre isso, um julgamento totalmente isento de condenação, uma avaliação inteiramente baseada no amor. Se existisse, né, vamos supor aí, um Deus fora, que vai pegar o nosso currículo, falar, deixa eu ver o que a Bruna fez. O seu olhar será apenas de amor. Não terá nenhum tipo de realidade pro erro, pro pecado. Para fazer isso, fazer aquilo. A Bruna não obedecia a mãe dela. Então, a Bruna demorava pra lavar a louça. Não existe. Não existe um olhar de Deus que dá realidade pro medo, pro pecado, pro erro. Esse olhar quem faz é a gente. Eu estou me punindo. Eu estou acreditando que eu não mereço ser amada. Eu estou acreditando que eu preciso ser punida por alguma coisa que eu fiz que vai contra as minhas crenças de certo e errado. Aí eu projeto um Deus punitivo. Então, projetaste a tua injustiça, dando a Deus as lentes da percepção distorcida, através das quais tu olhas. Agora, elas pertencem a Ele e não a ti. Tens medo dele e não vês que odeias, e tens medo do teu ser como de um inimigo. Reza pela justiça de Deus e não confundas a sua misericórdia com a tua própria
insanidade. A percepção pode fazer qualquer imagem que a mente deseja ver. Lembra-te disso. Nisso está o céu ou o inferno, conforme a tua opção. Vamos voltar, porque essa parte tem que ficar bem integrada. A percepção pode fazer qualquer imagem que a mente deseja ver. Lembra-te disso. Nisso está o céu ou o inferno, conforme a tua opção. A justiça de Deus aponta para o céu apenas porque é inteiramente imparcial. Ela aceita todas as evidências que são trazidas diante dela, sem nada omitir, sem nada considerar separado ou a parte de todo o resto. Só desse único ponto de vista é que ela julga, e somente desse. Aqui, todo ataque e toda condenação vem a ser sem significado e indefensável. A visão agora é restaurada. O que havia sido perdido agora foi achado. A paz de Deus desce sobre todo mundo e nós podemos ver. E nós podemos ver. Vou ler novamente o finalzinho, mas deixa eu ver o que a Cláudia está escrevendo. Então, karma é minha própria condenação e punição? Sim, se a gente for olhar, né, para a doutrina que acredita no karma, por exemplo, morri acreditando que sou culpada, porque, sei lá, fiz alguma coisa de errado aí, então eu não sou digna do amor, certo? Essa minha consciência não se integrou à lembrança de que eu sou uma com Deus, que eu sou perfeita. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar criar mais uma historinha aqui pra mim, onde eu acredito que eu preciso passar por situações para pagar por aquilo que eu fiz, para merecer o amor. Porque se eu me sinto culpada, como eu sou digna do amor de Deus? Eu mesma não aceito isso. Faz sentido? Primeiro, que a gente morre acreditando ser esse corpo, né? Se a gente for olhar ali para a doutrina espírita e todos os relatos que tem, eu costumo dizer que depois de um curso em milagres, eu vejo o espiritismo como existe e não existe ao mesmo tempo. Ele existe dentro da dualidade, igual a gente acredita que existe aqui. Existe num plano sutil. Eu morro agora, achando que eu sou a Bruna, que eu tenho que evoluir, que eu tenho que percorrer um caminho, que eu tenho que nascer de novo, que eu tenho que reencontrar meus familiares, que eu tenho que pedir perdão para os inimigos, né? Que eu tenho que estudar no plano astral para ir subindo, né? Aí a gente vai chegar nos mestres ascensionados, vai indo. Tudo isso está dentro da dualidade. Então, é real essas psicografias e tudo que chega, todas essas doutrinas que falam desses planos sutis, os chakras, tudo isso. Só que está dentro da dualidade. São planos. Temos aqui a terceira dimensão, esse plano da matéria, e a gente vai ter os planos sutis. E o karma está dentro dessa roda de samsara, né? De vem aqui pro físico, vai pro sutil, sai do sutil, vem pro físico, até que eu me lembre que eu não sou nada disso daqui. E me liberte dessa prisão do ego. Eu vejo hoje todos esses planos sutis como camadas da existência do ego, dessa consciência que acredita existir separada de Deus. Aí ela tem várias ramificações. Vai ter esse plano da matéria, vai ter os planos sutis, vai ter os extraterrestres, vai ter tudo. Só que tudo isso está dentro da dualidade, está dentro da consciência que acredita estar separada de Deus. Então ela se ramifica e se multiplica aí de diversas formas. E aí a gente fica buscando e nunca encontra, percebe? Porque daí a gente pula de religião em religião, né, que tá ali falando de um Deus fora. A gente sai aqui do plano físico, a gente vai pro astral, a gente continua lá. Tentando entender o que é espiritualidade, onde é que tá Deus, quando que eu vou ver Deus. Não sei, né? Na verdade, não me lembro. Então, mas eu vejo que hoje o que mais faz sentido para mim é isso. Tudo isso existe dentro da dualidade.
Se eu acredito que o karma existe porque eu não sou digna do amor, ele vai existir até que eu me lembre que eu sou amor. Cláudia, pode ser karma na mesma vida mesmo, sem encarnação, mas uma culpa que eu mesmo geraria, projetaria punição? Sim. Porque, por exemplo, se eu acredito que eu não sou uma boa mãe, que eu não criei meu filho bem, aí eu vou gerar para mim a punição de um filho adulto ali que me dá trabalho, que, sei lá, a gente é separado emocionalmente, a gente tem muitos conflitos, a gente não se dá bem. Por quê? Porque eu tenho essa punição em mim de que eu não fui uma boa mãe, por exemplo. Oi, Ivete, seja bem-vinda. Estamos finalizando, mas depois assista que tá muito bom esse texto. Então eu vejo que o karma é a crença na culpa. O karma é a crença no medo. Então, todas as ideias de culpa que eu tenho, eu vou gerar uma punição. De forma muito inconsciente, porque de forma consciente ninguém quer se punir. Mas de forma inconsciente, se eu acredito que eu sou qualquer coisa separada do amor, eu vou estar gerando uma punição. Ai, porque eu não consigo ganhar dinheiro, porque eu tô cheia de conta, porque eu tenho uma crença na falta, porque eu acho que eu não mereço ter uma vida bem-sucedida, porque os meus familiares não tiveram. Aí a gente já entra aí na constelação familiar. Então, assim, gente, tudo isso é necessário porque são emaranhados dessa consciência que precisa se lembrar que é amor. E não vai ser apertando um botãozinho, a gente vai ter que integrar, a gente vai ter que olhar para cada nozinho desse e desfazer com a justiça. Isso, Cláudia, karma é igual punição. Porque a própria ideia de karma, né? Vem a punição assim, grudadinho uma na outra. Alguma coisa acontece, sei lá, você fala mal de alguém, você tropeça e cai. Ah, o karma, tava falando mal de alguém. É punição. É exatamente isso. Vou ler esse finalzinho aqui então, tá? Vamos lá. Reza pela justiça de Deus e não confundas a sua misericórdia com a tua própria insanidade. A percepção pode fazer qualquer imagem que a mente deseja ver. E o que a mente deseja ver? Né? As nossas crenças. Eu acredito na culpa, no medo. Eu vou projetar isso. Eu jogo isso lá para as nossas sombras, né? Que a psicanálise vai falar das sombras. Aqui tá falando que a gente vai jogar todas as nossas percepções equivocadas para a projeção. Porque eu vou projetar aquilo que eu acredito ser real. Então, se o que eu acredito ser real não é amor, eu vou projetar separação. Então, a percepção pode fazer qualquer imagem que a mente deseja ver. Lembre-te disso. Nisso está o céu ou o inferno. E o céu que seria? A percepção corrigida. Esse estado de lembrança no amor. Que o pau pode estar torando, o mundo aqui está desmoronando na minha frente e a minha mente está em paz. Eu aceito aquilo que chega, o plano A não deu certo, vamos para o plano B. O outro falou alguma coisa ali que eu não gostei, eu entendi que aquilo ali é só um pedido de amor. Se eu me irritei, eu vou olhar por que eu tô me irritando, por que eu quero ser aceita, por que eu quero ser amada, porque eu esqueci que eu já sou uma com Deus. E assim a gente segue. Então, a percepção pode fazer qualquer imagem que a mente deseja ver. Lembra-te disso, nisso está o céu ou o inferno, conforme a tua opção. A justiça de Deus aponta para o céu apenas porque é inteiramente imparcial. Ela aceita todas as evidências que são trazidas diante dela, sem nada omitir e sem nada considerar separado, ou a parte de todo o resto. Só desse único ponto de vista é que ela julga, e somente desse. Então, para Deus, a justiça de Deus não tem separação. Ela só julga desse lugar. A única coisa que existe é amor. Não tem como eu punir. Porque só existe Deus, ele não vai punir a si mesmo. Aqui,
todo ataque e toda condenação venha a ser sem significado e indefensável. A percepção descansa, a mente se aquieta e a luz retorna outra vez. A visão agora é restaurada. O que havia sido perdido agora foi achado. A paz de Deus desce sobre todo o mundo e nós podemos ver. É isso que é justiça, é esse reconhecimento de que só o amor existe. Aí a gente pega essa certeza que estamos descansando em Deus, que é uma das lições que tem. Eu descanso em Deus. O que é esse eu descanso em Deus? Só existe Deus. Para qualquer coisa que surge, eu descanso em Deus. Aí a visão é restaurada. Né? Me faz lembrar também dos milagres que Jesus fazia. Ele não dava realidade para a doença. Ele não dava realidade para a escassez. Então a pessoa chegava ali cheia de doenças, cheia de coisa. Ele só olhava e lembrava que a única coisa que existe é amor. Ele estava unificado com essa mente. É isso. Que encontro, conteúdo maravilhoso. Obrigada. Gratidão pela presença de vocês, Cláudia, Odete. Vamos seguir com esse manual de professores porque é incrível. Realmente é um manual de instruções de como sobreviver nessa mente equivocada aqui e se lembrar de que somos um. Espero vocês na sexta pra gente ler o que é a paz de Deus. Certo, meninas? Boa noite pra vocês, gratidão. Ivete, assiste inteiro porque tá lindo demais, tá bom? Beijo, boa noite. Até a próxima.